todos, estamos aqui em mais um vídeo do Asca News, dessa vez com o nosso entrevistado, o Sensei Pedro. Ou claquete, né? Porque também teve essa função. Ou maquiagem. Ou maquiagem também, ele fez várias funções. Staff para os íntimos, né? Sim, Exatamente. ou faz tudo. Resumindo. Maridão. Então, já começando com a primeira pergunta, como que você conheceu a Asuka Juku, Pedro? A Asuka Juku, na verdade, foi muita coincidência, né? Minha mãe tava passando um dia ali na frente e ela viu um curso japonês e falou, Pedro Paulo, vamos lá fazer, sei que é o que eu falei. Tá bom, assim, eu tinha começado a gostar mais ou menos, eu gostava até de cultura japonesa, assim, mas eu não gostava tanto, assim. E aí eu falei, tá bom, pode ser. Aí eu vim, fiz a primeira aula e, tipo, odiei, assim, japonês. Eu odiei japonês, falei, nossa senhora, eu sou horrível nisso aqui, não vai dar certo, tipo, não aguento, sabe? Tipo, eu fiquei um mês, assim, no hiragana, no katakana, tipo, demorei muito pra aprender os primeiros negócios. Eu falei, meu Deus do céu, que horrível. Mas aí eu fiquei e comecei a gostar, sabe, por livre, espancado à vontade. Foi bem parecido com a minha. Eu te conheci em 2017. O Bruno te chamou de incel, não que eu não, já estando. Vagabundo. Pelo menos daquela época, que foi quando a gente conheceu também. Nesses anos todos, nós nunca fomos tão próximos, fomos pegar mais amizade no ano passado. Mas o que te motivou a partir de um aluno para ser professor, ainda mais daqui da Asuka Juku? Retratando, eu não era incel. Importante. Eu não era incel, eu tava apenas sendo corrompido, mas eu tava bem. De incel pra gay, assim, né, fica meio esquisito, assim, né? Nós fingimos que acreditamos e tá tudo certo. É isso. Mas enfim, esqueci a pergunta. Tá, lembrei. Lembrei. Então, na verdade foi uma série de coisas, assim, né? Eu já tava estudando aqui fazia um tempo, né? Deixa eu ver, foi 2021, né? Então, tipo, eu já tava estudando aqui faz uns 4 para 5 anos. Acabei conseguindo desenvolver, tipo, bem japonês, né? Claro, isso daí se deve muito ao tempo que eu tinha para estudar, né? Eu tinha bastante tempo para estudar, então eu dedicava bastante tempo a isso. E, assim, o Felipe, ele sempre vinha com essa proposta, assim, tipo, falando, você vai ensinar. Ele fala pra todo mundo, né? Enfim, todo mundo vai virar professor de japonês pra ele, mas foi um momento que, assim, que eu sempre tive pelo menos interesse, assim, eu nunca tive interesse muito em dar aula, mas eu sempre tive muito interesse em ajudar a escola da maneira que fosse possível, né? Então, tipo, eu sempre perguntava se dava pra fazer alguma coisa, o que dava pra ajudar pra arrumar, tudo mais, participava, né, nas questões do backstage, assim, né, tipo, tava sempre querendo ajudar. E foi, sabe, um ano que foi 2021, assim, foi um momento, tipo, meio conturbado, assim, na minha vida. Foram, tipo, várias... não só isso, tipo, foram várias coisas, assim, tipo, separação dos meus pais, assim, não é? Eu não tinha conseguido passar no vestibular, sei lá, pelo 3º ano seguido, aí eu falei, bem, vou procurar um emprego, né, e eu comecei a procurar emprego, Fernando Brasil, eu comecei a procurar, e, tipo, foi um ano que, tipo, tava, meu Deus do céu, o que eu faço na minha vida, sabe, tipo, não, estava insustentável, sabe, tava precisando pra achar um lugar pra arranjar dinheiro, porque passou a viver só eu e minha mãe, né, então, tipo, eu não podia mais só ficar estudando, eu tinha que arranjar alguma coisa, falei, bem, preciso arranjar um serviço, daí a gente estendeu a mão e falou, bem, se você quiser trabalhar aqui, a gente tem negócio online, por mais, e começou, né, com 2 alunos, assim, né? Tinha a Lourdes e o Felipe, que eu sou muito grato por isso, porque eles me suportam até hoje, né? E foi com eles que eu comecei, assim, foi tipo um início que deu. E foi, com o tempo, fui aprendendo, assim, a cada vez lidar mais com essa responsabilidade de ser professor. E foi algo que progressivamente eu fui acostumando, assim, sabe? Foi, assim, eu ainda acho que uma aula presencial, assim, ela é incomparável, mas eu aprendi a lidar no medida do possível e agora eu tenho, tipo, uns alunos que são muito importantes, assim, né? Tipo, eu já tive uns papos importantes, então eu acho que
também isso aí vem muito dessa escola em específico, né? Então acho que quando você pergunta sobre ser professor da Asuka Juku, é muito sobre isso, né? Talvez um pouco mais dessa liberdade para você ter esses laços assim, né? Que eu acho que é importante que você não pode, por exemplo, ter um ensino médio, assim, que você tem que ter uma certa distância, né? Óbvio, você sempre tem que manter uma relação profissional com o aluno, mas a gente tem essa questão do afeto e tudo mais, e eu acho que isso aqui também me motiva a dar aula aqui mesmo, assim, sabe? Acho que é isso. Entendi. Há quanto tempo que você tá na Asca, no total? Assim? Total, esse ano fazem 6 anos. E nesse tempo, alguma memória específica que fica, né, na cabeça? Uma coisa que venha direto assim quando você ouve a Asca? Tem várias coisas, né? Eu acho que foi basicamente minha adolescência, né? Eu cresci aqui com a minha adolescência, do meu primeiro ano pro terceiro ano do ensino médio, eu cresci nesse lugar e eu queria muitas memórias, sabe? Muitas pessoas, assim, sabe? Eu acho que durante as pessoas mais importantes que eu conheci na minha vida vieram daqui, assim, as pessoas que mais fizeram mudanças na minha vida e não tem, tipo, como comparar, assim, se tiveram muitos momentos divertidos, muitos momentos difíceis, assim, eu acho que principalmente durante o ensino médio, assim, a gente passou por momentos, assim, que eram mais sensíveis, assim, né? Então, foram momentos que me senti muito acolhido, né? Tive momentos de risada, momentos que a gente tinha que parar e resolver as coisas, e a gente parou e resolveu as coisas. Sabe, eu sinto que, no geral, assim, essas memórias, elas amadureceram muito aqui, sabe? E sou muito grato, né? Eu acho que, por exemplo, várias vezes quando a gente jogava um RPG em grupo aqui, assim, antigamente, né, bem diante, a gente criou, foi um dos momentos que mais criei laços, porque, assim, eu demorei muito tempo pra começar a vir de sábado, né, assim, nós temos a mesma idade, você tem a mesma idade que eu? Você é mais novo. Se eu for um menor, um pouquinho só. É um ano, né? Acho que é. Mas basicamente... 2003. Tá. Nessa faixa, assim, nossa, vocês, tipo, começaram a vir de sábado muito cedo, assim, sabe? Porque, basicamente, nós que éramos da semana de 2017 pra cá, era tipo assim, semana a semana. E parecia que o final de semana era pros adultos, assim, sabe? E aí, tipo, ficava assim, ai, não vou. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a vir de sábado, assim, comecei a conviver com esse pessoal, assim, foi muito diferente, assim, pra mim. Eu acho que consegui ter outra experiência, assim, acho que foi o momento que eu mais consegui criar laços, assim, sabe? Um momento que, tipo, eu lembrava, assim, bastante, que uma das primeiras memórias que eu tenho por exemplo, quando tinha eu, o Kendi, o Ivan e o Bruno 4, a gente, basicamente, acho que foi um dos momentos que eu mais desenvolvi, porque, basicamente, eles eram o pessoal que estavam mais avançados, mas eles vinham de semana e eles estudavam o dia inteiro. E eu ficava vendo eles estudando, escutando, assim, então foi um momento que desenvolvi muito, porque eu tava com pessoas que estavam se desenvolvendo bastante, assim, bastante. E foram momentos muito divertidos, foi bem legal. Pode se emocionar, tá? Pode, emoções estão totalmente liberadas. Importante. Você tem vontade de ir pro Japão ainda? Tem planos de ir pra lá? Sim, com certeza. Eu vou pro Japão no momento. Não tenho vontade de morar no Japão, mas eu sinto que, seja como professor, seja como tradutor, eu preciso ter algum tipo de experiência, ter algum contato com essa cultura e tá dentro dos meus planos. Eu já tô pensando num jeito, vamos ver se dá certo isso daí. Mas mesmo que, tipo, não der certo no futuro próximo, assim, talvez mais um tempo, uns 5 anos, talvez, com certeza eu vou ter um tempo de estadia lá. Tem alguma região específica que você tem interesse? Eu só gostaria de ficar longe de centros urbanos. Só isso. É totalmente o contrário do Bruno. Nossa, Eu gostaria de estar, tipo, num Inaka, assim, que... gente... É que o Bruno falou totalmente o contrário. Eu quero cidade, eu quero Tóquio. Isso. Eu não tenho muita vontade pra Tóquio. E é uma coisa que ele falou que os professores aqui meio que se completam Exatamente. em situações diferentes. Uhum. Então, isso em si já mostra, por exemplo, você não querer ir pro centro urbano, mesmo sendo uma pessoa que mora em São Paulo. Na verdade, é exatamente por isso, né? Cansou. Eu gostaria muito de me conectar com outra parte, assim, do Japão que fosse isso, porque eu acho que talvez essa questão cultural, tipo, existe, é bem presente em Tóquio, mas
assim como toda cidade grande, você acaba tendo uma certa globalização, assim, né? Que você acaba perdendo alguns traços, assim. Não que seja completamente ruim, assim, mas são coisas que você não consegue encontrar nesse lugar, né? Então, eu acho que é importante também buscar essas origens nesses lugares, assim. Uhum. Você mencionou bem rapidinho que queria trabalhar com tradução. Você se vê trabalhando sempre nessa área? Porque, pessoal, o Pedro está fazendo faculdade nesse meio, mas você vê utilizando sempre o japonês nessa área ou você já pensou em estudar também um outro idioma? Sempre é relativo, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu percebi, assim, que eu gosto muito de estudar línguas, assim, né? A tradução, ela veio, inclusive, no meio dessa pandemia, assim, que era o momento que eu tava perdido, eu tava fazendo vestibular, eu tava falando, meu Deus, o que eu faço? Eu ia ser biólogo, né? Eu tava estudando pra ser biólogo. E aí, assim, você tinha pedido pra eu traduzir lá uma apostila de japonês lá. Nossa, foi horrível aquilo. Foi horrível porque eu não gosto de usar Word, né? Então eu tinha que ficar digitando assim, e eu odiava. Mas aí eu falei, pô, eu me vejo trabalhando com isso, sabe? Tipo, é uma possibilidade, né? Então, tipo, pra quem não tem nada, né? Na real, tá bom. Então, tipo, eu vi uma possibilidade ali de uma coisa que eu talvez gostaria de trabalhar. Eu falei, pode ser isso daqui. Mas aprender outras línguas, tenho muita vontade de aprender outras línguas, assim. Eu tenho projetos, assim, futuro próximo, assim, aprender outras línguas, tipo, gostaria de aprender russo, gostaria de aprender coreano, gostaria de aprender francês, espanhol, alemão. São gostaria de aprender muitas línguas, assim, né? Eu acho que conectar nesse meio, assim, do estudo de língua, assim, de letras, principalmente, me abriu muito interesse tanto na compreensão da linguística quanto da literatura de outras línguas, assim. E principalmente, por exemplo, quando eu tava no segundo ano do ensino médio, eu acho, eu tava lendo um ensaio do Freud, assim, e eu tava lendo, e o tradutor, toda vez que, tipo, apareciam umas palavras específicas, tipo civilização, cultura, ele colocava umas notas de rodapé e falava, essa daqui essa palavra tá traduzida como civilização, mas pode ser cultura, pode ser não sei o que, e ele dava vários contextos. Eu falava, eu queria entender por quê, sabe, tipo, me agonizava não ter a conexão completa com o texto. Então, tipo, eu gosto de aprender línguas porque eu quero ter essa compreensão, assim, de coisas que não podem ser traduzidas. Sim. Uhum. Saindo um pouco desse tema, dentro da cultura japonesa, tem alguma área que você gosta mais, assim? Por exemplo, anime, luta... Eu tenho bastante interesse, assim, na questão das artes marciais, né? Eu gosto bastante. Anime, não tem como negar, né? Anime é mangá. Eu gosto dessas coisas. Eu também gosto muito de jogos japoneses, né? Um dos jogos favoritos mesmo são Persona, né? Persona é um jogo que eu amo. Inclusive eu tatuaria as frases do Persona. Que é um jogo, tipo, muito bonito, assim. Eu acho que, no geral, assim, eu acabei mesclando muito da minha vida com a cultura japonesa, talvez, tipo, oriental no geral em si, sabe? Eu, tipo, queria muito interesse nessa parte, né? Eu também gosto muito de filme japonês, muito. Eu gosto de ver, tipo, essa diferença. É muito difícil, às vezes, assistir um filme japonês, porque ele tem muito de um silêncio, assim, uma coisa que não é tão dinâmica, e você tem que ser... Você fica naquela agonia, assim, pensando, nossa, por que tá tudo quieto? E, na verdade, tipo, um momento exatamente pra você refletir sobre aquilo que tá acontecendo. E eu acho que tem muitas coisas que me interessam nesse sentido. Eu também gosto de ler bastante sobre a história do Japão, né? Ver sobre questões do Japão antes das guerras, também ver Japão durante as guerras, né? Que não vou entrar em polêmica, mas é isso. Entendi. Sim. Acho que é isso. É isso? Então... Pergunta de Como? $1.000. Isso. Perguntas de milhões de ienes, né? Como você foi a nossa claquete, você já sabe a pergunta que vai ser feita a seguir. Como você sabe, é aniversário da escola, 60 anos, 10 anos aqui na cidade de Dutra. E, além disso, é tudo perto do aniversário do Sensei. Teria alguma mensagem que você queira deixar para ele, em específico? Porque eu sei que vocês perguntam isso todas as vezes, eu não pensei em nada. Né? Eu cheguei de mundos... deixa eu pensar.
Não tem tempo pra pensar. É na lata, assim, pá. Siga o seu coração. Eu acho que sempre que vocês me perguntam essas coisas, né? O Giovanni tinha perguntado ano passado, né? Eu falo bastante sobre essa questão de como que eu amadureci na escola, né? E como isso foi mudando. E sempre deixo muito claro que a minha gratidão, né, por todos esses momentos, né? Eu acho que talvez tem momentos que eu não consiga deixar isso muito claro, mas é porque eu sou péssimo em deixar coisas claras sempre pra mim mesmo. Mas eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de ter crescido perto do Felipe, né? Também pude ver ele crescer, querendo ou não, apesar dele ser uns 15 anos mais velho que eu, querendo ou não, ele mudou, ele cresceu e mudou muito os posicionamentos. E ver tipo, esses processos assim de como essas coisas aconteceram, por que aconteceram, de perto foi muito gratificante assim. Eu acho que uma coisa que vocês tinham me perguntado sobre, que eu não sabia responder, né? Vocês tinham perguntado se eu ia ficar bastante tempo por aqui, se queria me ensinar algumas coisas. E, sendo bem sincero, eu ainda não tenho resposta para isso, quanto tempo eu vou ficar. Na verdade, eu acho que eu nunca vou ter resposta disso, mas eu acho que a gente pode fazer é continuar aproveitando esse tempo enquanto ele está durando, porque é muito bom, eu acho que é muito proveitoso para nós. Então, conte comigo se eu estiver aqui, se eu não estiver aqui. Ok? Então, mais uma vez, encerramos um vídeo do nosso Asuka News. Muito obrigado pela presença, Pedro, novamente. E até o próximo vídeo, entrevistando finalmente o sensei da escola, que é Não é o carro. o caso, importante. O caso se emocionou. Entrevistando o sensei da escola, que é o Felipe Sensei. Então nos vemos no próximo vídeo. Arigatou, matane!